Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Louveira encerram-se no dia 22 de julho de 2024, ou seja, hoje será o último dia. O concurso para a Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia também encerra inscrições no dia de hoje, 22 de julho. Concurso para a Prefeitura de Pedreira encerra-se no dia 5 de agosto de 2024. Portanto, corram e façam as suas inscrições. Nós vamos corrigir 5 questões de matemática e de raciocínio lógico da banca Avança SP, cargo Educador Social, concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Valinhos no início deste ano de 2024. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais dos concursos citados e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, comentários às 5 questões. Questão número 11. Um carro tem 4 rodas e uma moto tem 2 rodas. Sabe-se que um pátio há 100 veículos, somente carros e motos. Adalberto contou o número de rodas dos veículos desse pátio e encontrou o valor de 336. Quantos carros tem no pátio? Então, nós temos aqui carros e motos, num total de 100 veículos, e o total de rodas, 336. A pergunta é, quantos carros? Essa questão é uma questão recorrente em concursos públicos. Então, como o exercício está pedindo o número de carros, vamos montar o seguinte sistema. 4 rodas de carros mais 2 rodas de motos dá um total de 336. Somando carros mais motos, nós temos um total de 100. Como o exercício está pedindo a quantidade de carros, nós vamos eliminar a variável motos, multiplicando esta equação 2 por menos 2. Então, vai ficar menos 2 carros menos 2 motos igual a menos 200. Somar com a primeira equação. Então, observem o que vai acontecer. 2 motos menos 2 motos dá 0. Então, 4 carros menos 2 carros dá 2 carros, que é igual a 136. Portanto, o total de carros, 136 dividido por 2, que dá exatamente 68 carros, que é a alternativa letra A. Questão número 12. Observe o trecho. Aberta em 2021, a piscina mais funda do mundo tem 60 metros de comprimento, de profundidade e abriga até uma cidade subaquática. Com 14 milhões de litros de água, a temperatura média de 30 graus centígrados. A Deep Dive Dubai é certificada por Guinness World Records como a piscina mais profunda para o mergulho no mundo. Indique o valor do volume de água da piscina mencionada na unidade metros cúbicos. Então, vamos lá. Lembrando, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. É uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro. Como nós temos aqui 14 milhões de litros, então 14 milhões de litros dividido por 1 milhão de litros dá exatamente, corta os 3 zeros, então nós temos 14 mil metros cúbicos, letra C. Questão 13. Pedro tem 5 filhos, sendo 4 deles maiores de 10 anos. Para todo filho maior de 10 anos, ele dá mensalmente uma mesada no mesmo valor para todos. O 5º filho, que ainda não recebia a mesada, irá completar 10 anos em breve.
e deverá receber uma mesada também. Porém, Pedro não quer aumentar o seu custo geral com a mesada dos filhos. Ou seja, ele distribuía para 4 filhos, agora vai distribuir para 5, o mesmo valor, que vai ser dividido entre os 5. Com isso, qual vai ser o decréscimo percentual sofrido no valor de cada filho? Logicamente, os demais 5 filhos receberão uma quantidade menor. A pergunta é, qual é a porcentagem do decréscimo? Então, vejam, vamos supor que cada um dos filhos receba R$100. Como nós temos 4 filhos maiores de 10 anos, ele vai gastar R$400 mensalmente. Quando o quinto filho completou 10 anos, ele vai dividir a mesma quantidade por 5. R$400 dividido por 5 dá R$80. Então, observe, antes ele distribuía R$100, agora distribui R$80. Portanto, sem cálculo nenhum, o decréscimo é de quanto? R$20, que corresponde exatamente a 20%. Letra B. Questão 14. Júlio escreveu um livro à mão, resultando em 210 páginas. Quando ele estava redigitando o livro no computador, ele percebeu que a cada 5 páginas à mão corresponde a 5 digitadas, ou seja, diminui. Nessas condições, quantas páginas digitadas terá o livro de Júlio? Portanto, se ele escreveu 210 à mão, e vai diminuir. Portanto, já eliminamos isso aqui. Aqui está dizendo que cada 5 escritas à mão, 3 digitadas. Então, posso escrever a razão entre páginas escritas à mão e digitadas é de 5 para 3. 210 páginas escritas à mão corresponde a X. Essa proporção, produto dos meios, igual ao produto dos extremos. 5x igual a 630, x 630 dividido por 5, x igual a 126 páginas digitadas, alternativa letra B. Questão 15. Observe a seguinte sequência lógica matemática. A questão já foi resolvida no meu canal. Eu tenho uma figura com 4 As, uma segunda figura, uma terceira figura. A sequência continua indefinidamente. Quantos caracteres A serão utilizados para fazer o 11º elemento dessa sequência, o 11ª figura? Então, vejam. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 mais 5, 9. Esses 4 aqui, mais 9. Mais 5 dá 9. Aqui eu tenho 9 mais 7. Ou seja, esses 9 aqui, mais 7. Então, observe. Sempre está aumentando aqui. Vou reescrever aqui. 4 para 9 aumentou 5. 9 para 16 aumentou 7. Então, o nosso padrão é aumentando sempre os números ímpares. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Então, eu tenho aqui quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então, o 11º é exatamente esse número aqui, que é o 144. E eu poderia resolver também da seguinte forma. Observe os resultados. São potências dos números naturais. Vejam, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, 11 ao quadrado, 12 ao quadrado. Portanto, resposta letra A. Questão bem interessante da banca Avança SP. Gostaram?
façam as suas inscrições no meu canal, continue no canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas do canal. E se você gostou desta videoaula, dá um like. Continue no canal, cliquem na playlist Avança SP, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É muito importante vocês divulgarem o nosso trabalho estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e colaborar com qualquer quantia conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, vejam na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles interessados em contribuir monetariamente. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, informações sobre a banca Avança SP. Concurso para a Câmara Municipal de Louveira, provas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Concurso para a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, inscrições já encerradas, provas confirmadas para o dia 1º de setembro de 2024. Concurso para a Prefeitura Municipal de Pedreira, as inscrições ocorrem até o dia 5 de agosto de 2024. Provas conforme edital, marcadas para o dia 15 de setembro de 2024. Portanto, continuem no meu canal e assistam à playlist Banca Avança SP. Nós vamos resolver questões recorrentes de matemática e raciocínio lógico da banca, prova realizada para a Prefeitura Municipal de Araçariguama, Estado de São Paulo, no início deste ano. Cargo biólogo nível superior. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais dos concursos citados e a playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. Então, muita atenção nessas 10 questões que estão sempre aparecendo em concursos da banca Avança SP. Então, vamos lá. Questão número 11. Em um clube de xadrez, há 2 tipos de frequentadores, iniciantes e mestres. O clube notou que este ano há o dobro de frequentadores em relação ao ano passado e que a razão entre mestres e iniciantes no ano passado era de 1/10 e passou neste ano a ser de 1 para 5. Se no ano passado havia 24 mestres, quantos mestres há esse ano? Então, vejam, questão bem interessante de razão e proporção. Então, vamos lá. A razão entre mestres e iniciantes é de 1 para 10. Veja aqui, ó. A razão de 1 para 10. Então, esses dados são do ano passado. Tinha 24 mestres. Então, com esta proporção, eu posso achar a quantidade de iniciantes frequentadores, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 1 dá x, 10 vezes 24. Então, nós temos 240 frequentadores iniciantes. Agora vejam, total do ano passado, como tinha 24 mestres mais 240, dá um total de 264 frequentadores no ano passado. Este ano, conforme enunciado, a razão passou de 1 para 5. Então, 1 mestre para 5 iniciantes. Então, aqui nós temos aqui, aplicando aquela propriedade fundamental, somando mestres mais iniciantes,
está para mestres, uma vez que eu quero saber a quantidade de mestres neste ano. Então, mestre mais iniciantes está para mestres, assim como 1 mais 5 está para 1. Muito cuidado, eu tenho que colocar mestres no denominador da primeira razão e 1 na segunda razão. Como nós temos o total de mestres mais iniciantes, eu tenho aqui 528, uma vez que a informação que há o dobro de frequentadores, o dobro de 264 multiplicando por 2, eu encontro exatamente 528. Então, eu tenho aqui 528 está para mestres, assim como 6 está para 1. Aplicando a propriedade fundamental, eu tenho que 6 vezes mestres é igual a 528. Portanto, o total de mestres nesse ano vai ser 528 dividido por 6, que dá exatamente 88. Exatamente a pergunta da questão. Letra C. Questão número 12. A banca Avança SP gosta de dados enormes, com bastante zero. Então, vejam, eu tenho aqui, uma empresa faturou em outubro R$1 milhão, ou seja, o 1 acompanhado de 6 zeros. Em novembro, faturou 20% a mais que outubro. Porém, em dezembro, devido à campanha de marketing mal sucedida, o faturamento caiu 40% em relação ao mês anterior, novembro. Com isso, qual foi o valor faturado em dezembro, ao final dos meses? Então, questão bem recorrente em concursos públicos. Muita atenção quando a gente tem aumento, 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 desconto, desconto, aumento e desconto e desconto. Vocês podem fazer o cálculo direto, sempre, porque são dados acumulados. Então, vejam, eu tenho aqui o faturamento em outubro, R$1 milhão, houve em novembro aumento de 20%, portanto, 20% mais 100 dá 120% de aumento de um mês para o mês seguinte. 120% eu vou trabalhar como sendo um índice, 1,2. No mês seguinte, houve um marketing mal sucedido, o faturamento caiu 40%. Se caiu 40%, significa que ele teve um faturamento de 60% sobre o mês anterior, que é 0,6. Portanto, fazendo o cálculo sucessivo, eu tenho aumento e decréscimo sucessivo, vai ficar 120% vezes 60% vezes 1 milhão. Desculpa, pessoal, eu vou trabalhar aqui, como tem muitos zeros, desconsidere isto aqui, que eu coloquei aqui, tá? Vamos apagar. Portanto, eu vou trabalhar com a fração 120 centésimos, que fica mais fácil, porque eu posso cortar os zeros. Então, vai ficar exatamente assim. Então, vai ficar 120%, 60% de 1 milhão. Corta 2 zeros dá 4 zeros, então vai ficar 120 vezes 60 vezes 100. Isso aqui vai dar 720 mil reais, sem necessidade de fazer regrinha de 3 simples. Então, sempre é conveniente fazer o cálculo de uma única forma, de uma única vez. Letra B. Questão 13. Considere que um determinado ano tem 365 dias e que o ano em questão começou numa segunda-feira. Então, isso aqui é muito importante. Começou o 1º de janeiro, numa segunda-feira. Se uma pessoa lê 10 páginas por dia, somente em dia da semana, ou seja, excluindo os finais de semana, significa que ele utiliza 5 dias na semana, começando do 1º dia do ano, que foi uma segunda-feira,
até o último dia do ano. Esses incluso. Então, inclui o primeiro e inclui o último. Quantas páginas esta pessoa terá lido. Então, vejam. 365 dias tem 52 semanas, que dá 364 dias mais um. Então, essas 52 semanas, esta pessoa leu 5 páginas, 5 dias por semana, vezes 10, e mais um dia. Então, vejam, como as semanas são cíclicas de 7 em 7, as semanas completas sempre terminarão numa segunda-feira. Ou seja, as 52 semanas tem 55 dias completos. Então, eu tenho aqui o 30º, ou melhor, 365º dia será uma terça-feira. Ou, simplificando, o 365 dias será uma terça-feira. Portanto, como a pessoa lê 10 páginas por dia nos 5 dias da semana, então eu tenho exatamente o quê? 52 semanas completas, vezes 5, que dá 260 dias, mais um dia, que dá 261 dias que a pessoa leu 10 páginas por dia. Portanto, 261 dias vezes 10 páginas por dia dá exatamente 2.610 páginas, letra E. 13. Questão também recorrente da banca Avança SP. Eles só mudam as figuras. Observe o padrão lógico mostrado na figura a seguir. Eu tenho, então, 1, 2, 3, um hexágono, 2 hexágonos, 3 hexágonos. Cada hexágono tem um triângulo assinalado. Aqui o lado é esse. Eu vou só colocar aqui para vocês observarem. Aqui pula para este. Está vendo aqui? Primeiro, segundo, terceiro lado, quarto lado, quinto lado, e aqui repete. Então, já temos aqui o padrão. A sequência continua indefinidamente seguindo o mesmo padrão lógico, ou seja, de 5 em 5, dentre as correspondências abaixo, qual delas representa o 2024 elemento da sequência? Então, vai ser um desses aqui. Então, vejam. As figuras repetem de 5 em 5, como nós tínhamos falado. Ou seja, a figura 1 é exatamente a reprodução da figura 6. Portanto, aqui nós temos. Essa aqui vai ser, repete a sexta, isso aqui repete a sétima, isso aqui repete a oitava e assim vai sucessivamente, de 5 em 5. Portanto, se eu dividir 2024 por 5, eu tenho 404 grupos. 404 grupos desse aqui, ó. Sempre terminando nesse lado aqui. E sobram, que dá 2020, e sobra 4. Portanto, o que nós concluímos? Que o 2020 vai ser esse aqui. Então, aqui vai ser 2021, 22, 23, 2024, que vai ser exatamente esta figura aqui. Então, repetindo, aqui eu tenho 2020. Como eu tenho que contar mais 4 figuras, 1, 2, 3, 4. Então, a resposta é exatamente esta figura, ou seja, o triângulo está marcado na posição 1, 2, 3, 4, 5. Esta letra 4. Logo, resposta letra D. Questão 15. Joana compra um saco de ração de 20 quilos para seu cachorro e é suficiente para 15 dias. Ela então decide ter outro cachorro, ou seja, aumenta 2 para 2, que come por dia metade do que come o primeiro. Ou seja, o primeiro come X, o outro come metade, X sobre 2. Com 2 cachorros,
Quantos dias esse saco de ração vai durar? É uma questão que não precisa fazer regra de 3 simples nem regra de 3 composta. Vejam, um cachorro come 20 quilos em 15 dias. Como dá aqui um número decimal, eu vou simplificar isso aqui por 5. Se eu simplificar por 5, dá uma fração de quilo. Então, eu tenho exatamente 4/3 de quilo, que dá um pouquinho mais que 1 quilo. 1 quilo, 3/3 é 1/4, é 1 quilo mais 1/3. Bom, se ele aumenta um cachorro, esse cachorro segundo, ele come metade do primeiro. Então, o primeiro come isto aqui, o outro come a metade. Eu fiz o cálculo direto, 4/3. Calculando a metade, eu tenho que multiplicar por 1/2. Que dá para simplificar aqui 4 com 2, então vai ficar quanto? Então, o segundo cachorro come exatamente 2/3 de 1 quilo. Então, voltando. O primeiro cachorro come 4/3 de 1 quilo, o outro come 2/3 de 1 quilo, dá, como o denominador já é comum, 6. 4 mais 2 dá 6. 6/3 de quilo que dá. Então, os dois cachorros comem por dia 2 quilos de ração. Temos 20 quilos, então a ração vai durar o quê? 20 quilos dividido por 2 quilos por dia. Portanto, vai dar exatamente 10 dias, letra A. Questão 16. A média das idades de uma determinada turma de estudantes é 22. Questão bem interessante de média. Eu tenho, então, a quantidade a soma dividido pela quantidade de estudantes dá a média 22. Sabendo que a proporção entre homens e mulheres dessa turma é de 4/5, aqui cabe uma observação. Toda vez que eu tiver exercício de razão, tome muito cuidado. A razão é de 4/5. Aqui está dizendo a razão entre homens e mulheres. Então, é homens sobre mulheres, que dá exatamente 4/5. Se vocês inverterem isso aqui, dá erro. A soma das idades de todas as pessoas é 1980 anos. Quanto às mulheres. Então, a pergunta é, eles perguntam sempre uma variável. Porque se fosse perguntar as duas, ficaria mais simples de analisar as alternativas. Então, vejam. A média é 22. A soma de todas as idades, ou seja, somando uma pessoa, mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, mais N pessoas, dividido pela quantidade, dá 22. Então, para saber a quantidade de pessoas entre homens e mulheres, eu vou fazer o inverso. Dividir 1980 dividido por 22. Ou seja, o total dividido pela média dá o total de pessoas entre homens e mulheres. Agora fica mais simples. A razão entre, como nós falamos, homens para mulheres é de 4/5. Todo exercício de razão, quando vocês têm a razão bem simples, vocês não precisam resolver o sistema. Como eu tenho 4/5, 4 homens para 5 mulheres, se eu multiplicar aqui por 10, dá 40 e dá 50. Pronto. Essas 3 razões são equivalentes, para não dizer iguais. Homens, 4, equivalente a 40. Mulheres, 5, equivalente a 50. Como o exercício só pede mulheres, 50 mulheres. Bem mais simples do que resolver o sistema. Letra B. 17. Questão também recorrente, sempre uma questão contextualizada da banca Avança SP. Ou seja, o candidato tem que transformar isso aqui num sisteminha simples. Um mural é feito com 2 tipos de cerâmica, chamadas
cerâmica A, B. Todas as cerâmicas têm o mesmo tipo, têm áreas iguais. O artista percebe que se ele utilizar 10 cerâmicas de A e 15 de B junta, ela consegue cobrir uma área de 240 centímetros quadrados. E se ele utilizar 10 cerâmicas B e 15 de A, ou seja, trocando a quantidade, ela consegue 240 centímetros quadrados. A pergunta é, qual a área da cerâmica do tipo A? Vejam, ele pergunta somente uma variável, idêntico, semelhante à questão anterior. Então, vejam, cuidado. Aqui está dizendo assim, 10 cerâmicas A mais 15B dá 260 centímetros quadrados. Segunda informação, 15 do tipo A, já vou colocar em ordem, mais 10 de B dá 240. Eu tenho um sistema. Eu sempre resolvo o sistema pelo método da adição. Qualquer questão que cai em concursos públicos, sempre dá para resolver pela adição. Só que vocês têm que fazer aquele artifício, multiplicar e dividir ou multiplicar as duas equações. Como eu tenho aqui, a pergunta é, tipo A, tem que ficar isso aqui, e eu vou eliminar isso aqui. Como eu tenho 15 e tenho 10, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, dá menos 20A menos 30B menos 520. Como eu tenho aqui menos 30B, para dar 30, eu vou multiplicar essa aqui por 3. 45 mais 30B mais 720, igual a 720. E eu vou somar essas duas equações, justamente para eliminar a variável B. Menos 20A mais 45A dá 25A. 720 menos 520 dá 200. Portanto, 25 cerâmica A é igual a 200, que é exatamente o que a pergunta está fazendo. A 200 dividido por 25, exatamente 8 centímetros quadrados cada cerâmica A. Exatamente, ele quer saber o tipo, a área da cerâmica A. Nós estamos considerando aqui A e B, a área de cada uma das cerâmicas. Portanto, letra A. 18. Questão recorrente que já apareceu em uma das provas da banca Avança SP. Numa aplicação a juros simples, um investidor aplicou um capital inicial C e recebeu um valor J de juro no determinado tempo. É justamente a fórmula dos juros. Capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. A pergunta, se ele tivesse aplicado um capital que fosse o dobro do capital inicial. Então, se eu chamei isso aqui de C, o dobro vai ser quem? 2C. Mas, cuja taxa fosse 1/4 da taxa inicial. Se a taxa inicial era I, aqui vai ser 1/4 de I. Quanto tempo, ou seja, o T dessa pergunta, teria que ter esperado para receber o mesmo juro. Ou seja, esse primeiro juro aqui é igual ao segundo juros. Vejam, juros, primeiro, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. A pergunta, se ele tivesse aplicado o dobro, então, os juros aplicando o dobro, vai ficar assim. Dobro de 2C, como já nós tínhamos colocado aqui em cima, a taxa 1/4 de I. Então, o que eu tenho? O novo juro vai ser 2 vezes o capital, 1/4 I, vamos chamar o T, o novo tempo, de T maiúsculo. E aqui é o T minúsculo. Como o exercício está dizendo que os juros têm que ser iguais, este juro inicial
tem que ser igual aos juros aqui. Então, tenho 2C, 1/4 I vezes T maiúsculo é igual a C vezes I vezes T minúsculo. Posso simplificar? Vamos lá. Divide 2 por 2, 4 por 2, aqui vai dar 2 embaixo. Esse C posso cortar? Corta. O I posso cortar? Posso cortar. Então, sobrou quem? 1 meio T, 1 meio T é igual a T minúsculo. O que eu quero saber é o T maiúsculo. Multiplica aqui em cruz. O denominador aqui é 1. Então, T maiúsculo vezes 1 dá T, igual a 2T minúsculo. Então, o novo tempo tem que ser 2 vezes o tempo anterior. Letra D. Questão recorrente da banca Avança SP. O que eu estava comentando no início. Esta prova aqui, do município de Araçariguama, tem questões recorrentes de provas anteriores. Portanto, é uma ótima revisão. 19. Também questão que já caiu em provas anteriores, só mudando a contextualização. O triângulo abaixo é isósceles. Aliás, inclusive na prova que eu resolvi anteriormente, ficou faltando um S. E aqui também falta um S. De forma que a medida de sua altura é igual à medida da sua base. Ou seja, a altura desse triângulo aqui é igual à base. Eu tenho esses dados aqui que eu vou colocar. Tá. Sabendo que o segmento DE, olha aqui, é a metade da altura, e que o segmento EF é paralelo ao segmento AB, EF paralelo a AB, então, qual fração a área sombreada representa da área total do triângulo ABC? Ou seja, esta área desse trapézio sobre a área do triângulo maior, do triângulo inteiro. Vejam. Então, nós temos aqui, vou dar valores fictícios. Vou chamar o lado do triângulo isósceles de 3, 3 e 4. São dois lados de medidas iguais. A altura 4 vai ser a base. Então, de C até D, eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 também. Então, vejam. Se eu prolongar esse segmento aqui, eu tenho o segmento GF. Este aqui que está a dica para resolver. Esse GF é chamado de base média. O que é a base média? É um segmento que passa no ponto médio dos lados, paralelo ao lado AB. Então, eu tenho FG é chamado base média do triângulo ABC. Quanto é que vale a base média GF? É a metade do lado paralelo. Então, FG ou GF é o AB dividido por 2. AB é 4 dividido por 2, então aqui mede 2. Como eu quero saber somente a área do trapézio, se GF é 2, isso aqui é ponto médio, é metade. Então aqui eu tenho metade. Essa medida ED é a metade da altura, porque está dizendo que isso aqui é metade. Então eu tenho aqui a altura do trapézio DBFE é 2. Portanto, aqui mede 2 também, porque aqui inteiro é 4. Portanto, vamos lá. A área do triângulo ABC, desse triângulo inteiro, base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8 unidades de área. Área do trapézio DBFE. Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Posso simplificar? Então, a área do trapézio é 3 unidades de área. Como ele quer saber a razão entre a área do trapézio e a área do triângulo,
eu tenho exatamente 3 unidades de área, dividido por 8 unidades de área, portanto, a razão da área do trapézio sobre a área do triângulo é 3/8, letra E. Questão muito interessante, recorrente da banca Avança SP. Muita atenção. Questão 20. Os saltos ornamentais são praticados numa piscina com no mínimo 5 metros de profundidade para evitar que os atletas colidam com o fundo da piscina durante o salto. Essa é a informação contextualizada. Considerando uma piscina com formato de um prisma retangular reto, cuja área da base é 50 metros, eu tenho então um prisma reto. Eu tenho isso aqui. A área da base já é dada. Então, a base é esse aqui, que é um retângulo que mede 50 metros quadrados. A altura mede 5. Ele quer saber o volume comportado em litros. Então, vamos calcular primeiramente o volume em metros cúbicos, depois multiplicamos por 1000. Então, vejam. O volume do prisma é A vezes B vezes C. AB é a área da base, que mede 50, vezes a altura, que é 5. Então, tenho 50 vezes 5, 250 metros cúbicos. Como 1 metro cúbico já apareceu aqui, é 1000 litros, eu tenho exatamente aqui 250 metros cúbicos vezes 1000 litros, 250.000 litros, alternativa letra D. Questão sempre aparecendo na banca Avança SP. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações para as demais videoaulas para os concursos de Louveira, Águas de Lindóia e Pedreira, cujas provas serão realizadas em breve. Se você gostou, dá aquele like. E você continue no canal, clique na playlist Banca Avança SP, link na descrição desta videoaula. Se possível, colabore com o meu canal, fazendo a divulgação, compartilhando as nossas videoaulas com seus amigos. E se vocês quiserem contribuir monetariamente de uma forma espontânea, cliquem no link Valeu Demais e contribua com qualquer valor de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles que querem colaborar espontaneamente com qualquer valor. Nós temos também na descrição desta videoaula várias provas que foram elaboradas pela banca Avança SP neste ano de 2024 e também em anos anteriores. Um grande abraço e até as próximas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com as videoaulas do concurso para a Prefeitura Municipal de Louveira, provas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, provas dia 1º de setembro de 2024. E prova e Prefeitura Municipal de Pedreira, inscrições até o dia 5 de agosto de 2024. Nós vamos resolver mais uma prova da banca Avança SP. Prefeitura Municipal de Caçapava, prova realizada recentemente. Questões de matemática e de raciocínio lógico, parte 1. Cargo, professor 2, substituto português. Lembrando a todos que nós temos uma playlist com videoaulas da banca Avança SP. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca para concursos públicos.
clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais desses 3 concursos, Louveira, Águas de Lindóia e Pedreira, e a playlist com videoaulas de matemática e raciocínio lógico. Esta prova da banca Avança SP tem 10 questões de matemática. Nós vamos resolver a parte 1 com 5 questões. Importante, as questões estão um pouquinho diferentes do perfil das provas anteriores. Muita atenção. Então, vejam lá. Questão número 11. Suponha que um ano bissexto ocorre a cada 4 anos. Sabe-se que 2024 foi um ano bissexto. Qual será o próximo ano bissexto, depois de 2150? Se vocês observarem que nós temos aqui, os anos bissextos, eles formam uma sequência aritmética, de razão 4. Então, se 2024 foi um ano bissexto, o próximo vai ser 2028. Essa sequência 2024, 2028, são números divisíveis por 4. Então, eu não vou escrever a sequência, eu vou fazer exatamente o inverso. 2152 tem que ser divisível por 4, dá 538. Portanto, 2152 será um ano bissexto. 2154 não dá exato, portanto, este ano de 2154 futuramente não é bissexto. Excluído. 2156, logicamente porque se 2052 é bissexto, 56 vai ser bissexto, 58 não vai ser, 58 vai ser, e 2060 não será. Praticamente já nós temos aqui a resposta. Se 2052, 2056, 2060 serão anos bissextos, o menor após 2050 será exatamente a alternativa letra A. 2152 é um ano bissexto. Questão 12. Um reservatório de água tem formato de um prisma quadrangular reto, que é um paralelepípedo cuja base é um quadrado. A base quadrada tem lado 2 metros e o reservatório tem altura de 4 metros. Este reservatório foi cheio com água até 1,55 metros. Se forem adicionados mais 600 litros de água, qual deve ser a nova altura da coluna de água? Veja, questão bem interessante, bem diferente das questões anteriores resolvidas da banca Avança SP. Então, eu tenho aqui um paralelepípedo cuja base é um quadrado, veja, quadrado de lado 2. Então, aqui eu tenho 2 e 2. A altura mede 4. Essa questão aqui independe dessa altura, pessoal, uma vez que nós temos as alturas respectivas das águas. Então, veja. Ele está com água até 1,55 m. Então, eu coloquei aqui em vermelho. Então, ele está com água aqui até esse limite aqui, que mede 1,55 m. Então, vamos calcular o volume de água até 1,55 m. Lembrando que o volume é dado pela área da base, que é um quadrado, 2 vezes 2, vezes a altura, que no caso é 1,55. Então, o volume aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 1,55, que dá exatamente 6,2 metros cúbicos. Transformando metros cúbicos em litros, lembrando que 1 metro cúbico corresponde exatamente a 1.000 litros. Portanto, eu tenho aqui 6.200 litros, ou seja, 6,2 metros cúbicos multiplicado por 1.000
eu encontro exatamente 6.200 litros, até 1,55 m. Agora o exercício está dizendo o seguinte: se eu adicionar 600 litros com a água que já tinha, que é de 6.200 litros, e eu adicionar mais 600, eu vou ter 6.800 litros. Ele quer saber a nova altura, logicamente adicionando mais 600 litros, o nível de água vai subir para essa marca verde. Ele quer saber essa nova altura, que eu vou chamar aqui de H. Então, observe, 6.800 litros em volume de metro cúbico, eu vou dividir. Então, 6.800 litros dividido por 1.000 dá o volume 6,8 metros cúbicos. Então, esse volume aqui, até a marca verde, corresponde a 6,8 metros cúbicos. Portanto, vamos calcular a altura. Lembrando que o volume é dado pela área da base, que é 2 elevado ao quadrado, que é o 4, vezes H, que é a altura nova, igual a 6,8. Portanto, a altura aqui vai ser 6,8 dividido por 4. Portanto, a nova altura vai ser 1,7 metros. Letra C. Observaram que independe dessa altura aqui. Questão número 13. Um determinado pacote de biscoitos era inicialmente vendido com 10 unidades, pesando 15 gramas cada unidade, e custava R$5. Então, tenho aqui esta primeira informação. Após uma mudança de fábrica, o pacote passou a ter 12 unidades, ou seja, de 10 unidades passou para 12 unidades. Mas o peso diminuiu para 12 gramas por unidade. Antes era 15, passou para 12 gramas por unidade. Além disso, esse novo pacote teve um preço alterado para R$6. Era 5, passou para 6. Com respeito à razão entre o preço por grama do produto, é correto afirmar que, ou seja, qual foi a variação da grama anterior para o posterior, ou seja, com essas duas situações, ou diminuiu ou aumentou. Então, vamos lá para os cálculos. Vejam. Vamos calcular o preço por grama antes, ou seja, até esse índice, até R$5. Então, tenho 10 unidades, cada unidade tem 15 gramas, portanto, tem 150 gramas, custa R$5. Então, o preço dividido pelo peso, eu tenho a quantidade do valor em grama, que vai dar uma dízima periódica. Então, R$5 dividido por 15 vezes 10, 150 gramas. R$5 dividido por 150 dá 0,333 centavos, ou seja, uma dízima periódica. A segunda situação, vamos verificar o preço por grama após o aumento para R$6. Então, a única diferença que vai ser R$6 dividido por 12 unidades vezes 12 gramas, que é 144, então vai ficar assim, R$6 dividido por 12 vezes 12, que dá 144 gramas. Como o preço do pacote de biscoito é R$6 dividido por 144, nós temos aqui o preço por grama aproximado, 0,0417 centavos. Portanto, houve um aumento em relação ao preço anterior. Ele quer saber a variação entre a grama do preço antes e após. Vejam,
A variação por grama em reais é 0,417 menos 0,333, que dá, logicamente, aproximadamente 0,083 centavos. Isso aqui em porcentagem vai ser o quê? Basta dividir esta variação aqui em reais dividido pelo 0,033. Então, 0,00383, que foi a variação dividido pelo grama do preço anterior. Isso aqui dividindo com cuidado dá 0,249. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho aproximadamente 24,9. Arredondando, 25%, que é exatamente a letra D. Questão bem interessante. Questão número 14. Então, vamos lá. Um empreendedor, deixa eu mudar a caneta que está com um probleminha aqui. Um empreendedor decide fazer a receita de pão de queijo da sua avó para vender. A receita indica realizar uma proporção de 2 xícaras para cada 3 ovos. Então, a razão é de 2 para 3. Cada 2 xícaras de polvilho usa 3 ovos. Questão recorrente sempre de razão e proporção da banca Avança SP. Porém, para ser mais preciso, ele mede que o peso do conteúdo de polvilho em 1 xícara tem 120 gramas, ou seja, cada xícara corresponde 120 gramas. Se esse empreendedor quer utilizar 10 kg de polvilho no total, quantos ovos ele precisa dispor para realizar a receita? Questão bem interessante de razão e proporção. Esta questão é recorrente da banca Avança SP. Então, vamos lá para os comentários. 1 xícara de polvilho, conforme informações, pesa 120 gramas. Como ele vai utilizar 10 kg de polvilho, 10 kg de polvilho vai ser o quê? 10.000 gramas. Vamos verificar, não precisa fazer regra de 3 simples. 10.000 gramas equivale a quantas xícaras? Cada xícara corresponde a 120 gramas. Portanto, dividindo 10.000 gramas por 120 gramas, eu tenho aproximadamente 83,33 xícaras de polvilho. Como a razão, ou seja, agora a razão é de 2 para 3, se eu usar 83,33 xícaras, quanto de ovo? Logicamente, vai aumentar muito maior, vai ser uma quantidade muito grande. Então, vejam, polvilho por ovos, a razão é de 2 para 3, ou seja, cada 2 xícaras, 3 ovos, eu tenho 83,33 xícaras. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2x é igual 3 vezes 83,33 dá 249,99. Aproximado. Questão, observe. Essa prova aqui, estranhamente, a banca colocou números decimais. Não tem esse perfil, essa banca. Portanto, a quantidade de ovos vai ser 249 dividido por 99, dividido por 2. 249,99 dividido por 2, que dá aproximadamente 124,995 ovos. Isso aqui, logicamente, tem que ser arredondado para mais. Letra E, 125 ovos. A última questão dessa parte aqui. Esqueci de formatar isso, mas vamos lá. Questão número 15. Um corredor corre todos os dias
10 km. Durante os 6 dias de uma dada semana, ele mede que a média do tempo que ele consegue terminar prova é de 1 hora e 10 minutos. Se no 7º dia o corredor correr mais lento e levar 2 horas e 20 minutos para completar a prova, qual será a média do tempo do corredor nos 7 dias? Uma outra questão que independe aqui dos quilômetros. Ele quer saber somente a média dos tempos. Então, vejam. Tempo dos 6 dias da semana. Cada dia da semana, ele levou 1 hora e 10 minutos. Ou seja, 1 hora é 60 minutos, mais 10, 70 minutos. Ele correu 6 dias. Portanto, nesses 6 dias, ele gastou 6 vezes 70 minutos, 420 minutos. No 7º dia, ele andou um pouquinho mais lento. Então, no 7º dia, ele fez o mesmo percurso de 10 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. Ou seja, 2 horas é 120 minutos, mais 20 minutos, 140 minutos. Portanto, o tempo gasto nos 7 dias em minutos vai ser a soma. Somando 420 com 140, dá 560 minutos. Ele quer saber a média dos tempos. Então, se eu quero saber a média dos tempos, ele correu quantos dias? 7. Quanto tempo ele gastou? 560. Dividido por 7, dá 80 minutos, independe da quilometragem, estranhamente. 80 minutos é 1 hora, uma vez que 60 minutos é 1 hora. Então, 1 hora e 20 minutos, letra A. Então, estas são as questões da primeira parte. Na próxima videoaula, eu colocarei as outras questões do concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Caçapava, Banca Avança SP. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das videoaulas do canal. Gostou? Não esqueça, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se você está estudando para concursos públicos da Banca Avança SP, continue no canal, clique na playlist Banca Avança. O link está na descrição desta videoaula. Lembrando a todos que nós temos na descrição desta videoaula links de inúmeras provas que foram realizadas pela Banca Avança SP. É muito importante que vocês resolvam as questões de matemática e de raciocínio lógico e também a parte de língua portuguesa, que é comum a todas as provas, e a parte específica. Não esqueçam. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Estas videoaulas são todas gratuitas. Vocês podem acessar a qualquer momento. O que vocês podem fazer? Colaborar monetariamente é clicar no link Valeu Demais e, conforme diretrizes do canal do YouTube, fazer uma contribuição monetária. Qualquer valor será bem-vindo. Ou então, entre na descrição desta videoaula, nós temos lá a chave Pix para aqueles que querem colaborar. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas. Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a correção de questões de matemática e de raciocínio lógico da Banca Avança SP, concurso realizado para a Prefeitura Municipal de Caçapava neste ano de 2024. Cargo Professor 2, Substituto Português, nível
Superior. Lembrando a todos que o concurso para a Câmara Municipal de Louveira, as provas estão marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, provas marcadas para o dia 1º de setembro de 2024. As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Pedreira terminam no dia 5 de agosto, ou seja, nesta segunda-feira. Temos ainda alguns dias para que vocês efetuem as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Pedreira. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos da banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos resolver a parte 2 da prova da Prefeitura Municipal de Caçapava. Nós temos aqui perfil de questões um pouco diferentes da Banca Avança SP. Portanto, muito importante que vocês sigam com atenção a correção das 5 questões propostas. Questão 16. Certo dia, um pai diz para seu filho: hoje eu tenho 7 vezes a sua idade e daqui a 2 anos terei 5 vezes a sua idade. Com base nessa informação, qual a idade do pai atualmente? Esta questão é uma questão recorrente, caindo numa equação do primeiro grau. Então, vejam, vamos fazer o seguinte esquema. Hoje, a idade do pai e do filho. Depois de 2 anos, também a idade do pai e do filho. O pai, hoje, tem 7 vezes a idade do filho, ou seja, o filho tem X, o pai tem 7x. Daqui a 2 anos, o pai vai ter 7x mais 2, que vai ser 5 vezes a idade do filho. O filho vai ter x mais 2. Portanto, nós temos aqui uma equaçãozinha. O que nós podemos escrever? 7x mais 2 é igual a 5 vezes x mais 2. Distribuindo aqui o 5x mais 10, 7x mais 2 igual a 5x mais 10. Portanto, 7x menos 5x, 10 menos 2. 5x menos 7x menos 5x, 2x, que é igual a 8. 2x igual a 8 significa que x, a idade do filho, vai ser 8 dividido por 2, que vai ser exatamente 4 anos. Então, o filho tem hoje 4 anos. O pai, por sua vez, terá 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Letra B. Questão 17. Esta questão é uma questão bem diferente das questões tradicionais da Banca Avança SP. Um tabuleiro de xadrez 8x8 tem 64 casas. 8 vezes 8, 64. É o tabuleiro normal, das quais metade são pretas, ou seja, 32 são casinhas pretas e o restante 32 são brancas. As casas são pintadas de forma alternada, exatamente como um tabuleiro de xadrez convencional. Num tabuleiro, então a pergunta é essa, num tabuleiro 16 por 16, que tem uma construção periódica também convencional, quantos são as casas pretas que não fazem parte da borda do tabuleiro? Então, vejam, eu tenho que conhecer o tabuleiro comum. Quem não está acostumado com jogo de xadrez não vai conhecer. Então, tenho, se tem 16 por 16, vai ter 256 casas. Tudo bem, de acordo com o enunciado. 8 vezes 8 dá 64, 16 vezes 16, 256. A metade
é preta e a metade é branca. Então, metade de 256, 128 casinhas brancas e 128 casinhas pretas. Agora, como é que fica um tabuleiro comum? É esse aqui, ó. Eu preciso saber que ele começa sempre na branca. E aqui vai intercalando. Branca, preta, branca, preta, branca, preta, branca, termina em preta. Então, tenho aqui 4 pretas e 4 brancas, começando na branca. E aqui vai para baixo. Então, vejam. Quando nós vemos no tabuleiro tradicional, a última casinha aqui dessa coluna é preta. E aqui a última aqui também é preta. Porque ele está perguntando quantas casinhas pretas não fazem da borda do tabuleiro. Num tabuleiro que tem 16 por 16. Então, veja, se eu tenho 16 por 16, a última casinha aqui vai ser preta. Então, se eu tenho 16 colunas, eu tenho 8 mais 8, mais 8, mais 8 pretas. Só que eu tenho que tirar essas duas aqui, ó. Porque está perguntando quantas são as casas pretas que não estão na borda. Eu tenho que tirar esses que estão na borda. Eu tiro quanto? 8 aqui, 8, 8, 8. Só que tem duas casinhas aqui que está sendo contada 2 vezes. Então, fica assim, ó. 8 mais 8 mais 8 menos 2, eu tenho que tirar 30. De um total de 128 menos 30, 98 estão na parte interna, nessa parte aqui interna aqui, ó. Portanto, letra C, questão totalmente diferente das questões anteriores. 18. Um triângulo retângulo tem altura 5 centímetros e base 12 centímetros. Indique seu perímetro e sua área. Esta questão aqui tem um porém. Um triângulo retângulo, a altura do triângulo retângulo, necessariamente não é o cateto. Eu posso ter um triângulo assim, ó. E a altura pode ser essa aqui, ó. Então, isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Só que nesse caso aqui, ele está considerando que um cateto é a altura, o outro é a base. Ou seja, é esse triângulo. Isto aqui ele considera como altura e aqui a base. Eu tenho aqui um ângulo 90 graus. Poderia essa questão ser anulada, porque aqui está dizendo altura 5. Pode ser essa medida ou pode ser essa. Base 12. 12, aqui no caso, então o cateto menor é a altura, o cateto maior é a base. Então, tenho 5 e 12. Veja, posso achar a área. O que é a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto dividido por 2. 5 vezes 12, 30. Dividido por 2, 60 dividido por 2, 30 centímetros. Então, com essa medida aqui, que é exatamente a área, eu já elimino alternativas. Elimino a D, porque está dizendo que a área é 60. E aqui também elimino. E também já elimino a primeira. Por quê? Está dizendo que o perímetro é 17. Não pode ser só 17, né? 5 mais 12 dá 17. E esse pedacinho aqui? Então, elimino também isso aqui. Então, o perímetro só pode ser 29 ou 30. Agora, eu tenho que saber esse x aqui, que é a hipotenusa do triângulo. Pitágoras, quadrado de x é igual ao quadrado de 5 mais quadrado de 12. Quadrado de 5 é 25, mais 144, 169. X, raiz quadrada de 169, portanto, o cateto mede 13.
Se o cateto mede 13, 5 mais 12 dá 15, mais 13, 28. Ou melhor, desculpa, 5 mais 12 dá 17, 17 mais 13 dá 30 centímetros, perímetro 30 centímetros, letra E. Questão 19. Duas retas são concorrentes. O menor ângulo entre essas retas é 25. Se esse ângulo passar para 49 graus, quanto vai passar a ser o maior ângulo entre essas retas? O que são retas concorrentes? São retas interceptadas por um ponto comum. Esses são retas concorrentes num ponto P. Se duas retas são concorrentes, os ângulos alfa e beta são suplementares. Ou seja, se eu tenho a reta R, tenho a reta S, esse ângulo alfa somado com esse ângulo beta é igual a 180 graus. Independe dessa medida aqui. Então, se esse ângulo menor mede 49 graus, o alfa, que é o maior, vai ser quanto? 180 menos 49. Então, se o beta é o ângulo menor, que mede 49 graus, o outro vai ser 180 menos 49, que dá 131 graus, independente desse ângulo menor. Letra D. Questão 20. Questão bem diferente das tradicionais. Observe dois exemplos a seguir de como um quadrado é enumerado com uma determinada sequência lógica. Eu tenho um quadrado com 4 quadradinhos, dois lados, né? 2, 1, 1, 2. Aqui tem um outro quadrado de 4 por 4. O exemplo da esquerda é um quadrado de lado 2. A soma dos números de todas as suas casas é 6. 2 mais 1, mais 1, mais 1, mais 2 dá 6. Já o quadrado da direita tem lado 4. 1, 2, 3, 4. A soma de todos os números dá 44. Qual será a soma dos números de todas as casas de um quadrado que tenha 8 lados? Do lado 8, ou seja, 8 casinhas. Então, vejam. O padrão aqui é a formação dos números. Aqui fica assim, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Deixa eu mudar a caneta aqui. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Então, aqui, como nós temos um quadrado de lado 8, fica assim. 8, 7, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui fica decrescente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui fica crescente. Aqui fica crescente. 1 até 8 e aqui até 8. Bom, até aí nada. Agora veja que interessante. Esta coluna aqui, que é a segunda, aqui fica assim, ó, 3, 4, depois diminui. Então aqui fica 7, 8, depois diminui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ou 1 não é utilizado. Aqui tem o 6, então fica 6, 7, 8. 6, 7, 8. Quando chega no 8, diminui. 7, 6, 5, 4, 3. 5 vai até 8. 6, 7, 8. Se vocês observarem, essa diagonal aqui vai ficar sempre 8, como aqui fica sempre 4. Estão vendo aqui? Então aqui vai ficar sempre 8. Então vejam. Então vai ficar 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, já está formado. Então, eu já tenho aqui todos os... Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá.
Agora nós temos que fazer a soma. Aqui a soma 8, aqui é a mesma dessa aqui, tá vendo? Só que aqui está em crescente e aqui está em decrescente. Então, somando aqui, eu já fiz a conta, dá 36. Portanto, aqui dá 36. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 é igual a esse aqui, ó, só que na ordem inversa. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui é a mesma, só que está na ordem inversa. Então, essa linha tem o mesmo valor. Aqui dá 42, aqui dá 42. A terceira é igual à sexta, porque ó, eu tenho aqui 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eu tenho aqui, ó, na ordem inversa, 6, 7. Então, se eu somar isso aqui, dá 46. Então, isso aqui dá 46. Essa coluna 4 é igual à coluna 5. Estão vendo? 5, só muda a ordem. Aqui é decrescente e aqui é decrescente. Somando isso aqui, dá 48 e 48. Portanto, a soma total disso aqui vai dar 344. Questão bem interessante da banca Avança SP, letra D. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas videoaulas para concursos de Louveira, Águas de Lindóia e Pedreira. E se você gostou desta videoaula, segunda parte do concurso da Prefeitura Municipal de Caçapava, com 10 questões, algumas totalmente diferentes no perfil das anteriores, dá um like. Isto é muito importante. E se você está estudando para esses 3 concursos, continue no canal, clique na playlist Avança SP. Link está na descrição desta videoaula. Lembrando a todos que na descrição desta videoaula nós temos várias provas que foram elaboradas pela banca Avança SP. É muito importante que vocês façam o download dessas provas, vejam as questões de matemática e de raciocínio lógico, as questões de língua portuguesa também, e as questões específicas dos concursos aplicados pela banca Avança SP. Não coloquei os gabaritos. Se vocês estiverem interessados, eu posso até enviar alguns gabaritos que eu tenho disponível. E se você quer colaborar com o meu canal, aquele avisinho de sempre. Compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. Isto é muito importante, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. Ninguém precisa pagar nada. O que vocês podem fazer é colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, fazer uma contribuição espontânea. Agradecemos. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix, para que vocês também possam contribuir de uma forma espontânea com qualquer valor. Agradecemos a colaboração de alguns amigos que já fizeram. Um grande abraço, bons estudos, bom final de semana e até as próximas videoaulas.